O poder do Filho de Deus. Permita-me dar-lhe a palavra poder para a reflexão. Você percebe que foi o poder de Cristo que curou os enfermos? Não era um homem, era o poder do Cristo. Não foi um homem que perdoou o pecador, foi o poder do Cristo que perdoou o pecador. Foi o poder do Cristo que trouxe a ressurreição e a ascensão. Este Cristo está incorporado em você. Este Cristo é o Filho de Deus em você, o Espírito de Deus que habita em você. Ele começa a se manifestar a partir de seu reconhecimento e consciência dele. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Reconheça a presença do Cristo dentro de você. E então, um milagre acontecerá. No sentido material da vida, o poder está fora de você. O poder do clima e do tempo. O poder da infecção. O poder dos tempos de boom ou pânico. O poder da paz ou da guerra. O poder do pecado, o poder das doenças. Todos esses poderes estão aqui agindo sobre você. Mas tudo isso cessa no momento em que você reconhece que Cristo habita em você, porque agora todo o poder é dado a você. Deus deu ao homem domínio sobre tudo na terra, acima e abaixo da terra. Deus deu ao homem o domínio por meio do Filho de Deus que está em você. Por que então o mundo foi privado desse poder? Os hebreus foram separados dele porque nunca reconheceram que o Messias, o Cristo, veio. Os cristãos também ficaram sem o Cristo, porque reconheceram que o Cristo veio por 33 anos e depois os deixou, e agora esperam pela sua segunda vinda. Portanto, tanto os hebreus quanto os cristãos estão sem o Cristo, uns esperando pelo Cristo e outros esperando pelo retorno do Cristo, mas ambos reconhecendo a ausência do Cristo. O erro dos primeiros hebreus foi esperar que seu Messias fosse um general, um rei que sairia com um exército para libertá-los. Então, quando o Messias veio, eles não o reconheceram, nem perceberam que seu reino não era deste mundo. Aqui e agora, reconheça que o Cristo habita em você. Deus não o enviou à terra sem este Cristo habitando, pois isso seria equivalente a deixá-lo solto na terra, em um mundo de leões urrantes. Somos nós que abandonamos o Cristo em nós. O Cristo não nos abandonou. Abandonamos Deus de nossos pais. Deus não nos abandonou. Visto que nada pode acontecer a você, exceto através de sua própria consciência, você não pode se beneficiar da presença do Cristo, exceto por um reconhecimento dentro de você de que o Cristo habita em você. O que quer que aconteça em sua vida deve acontecer por meio da atividade de sua consciência. O Mestre disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará." Você deve saber a verdade de que Cristo habita em você e que a função do Cristo em você é curar os enfermos, ressuscitar os mortos, alimentar o faminto, perdoar o pecador. Reconheça que você, por meio desse Cristo que habita em você, pode fazer todas as coisas. Não há poder fora de você para agir sobre você. Não entenda mal essa afirmação. Há muito poder no mundo para agir sobre os seres humanos, sobre aqueles que não reconheceram que Cristo habita neles. Mas, no momento em que você aceita o Cristo que habita em você, o Cristo vive sua vida. É uma presença que vem antes de você para endireitar os caminhos tortos. Então, você não está vivendo exclusivamente sua própria vida. Você tem um parceiro invisível, um parceiro sênior, um parceiro de poder. Não é um poder que sai para destruir seus inimigos.
Não é um poder que sai como uma espada. Não é um poder que age como um general ou um rei. O poder do Cristo que está dentro de você é a voz mansa e delicada. Deus não está no redemoinho. Deus não está nos pecados deste mundo ou nas doenças deste mundo. Deus não está lá fora em bombas. Deus está na voz mansa e delicada. Cristo atua por meio da voz mansa e delicada. A atividade do Cristo se manifesta na terra por meio da voz mansa e delicada que você ouve. Não importa se você ouve ou não, o ponto é que, no momento de sua aceitação do Cristo, sua atenção se volta para dentro em um reconhecimento de que o Cristo está dentro de você, e você o deixa falar através de sua voz suave. Quando fala, a terra se derrete. Os exércitos alienígenas destroem a si mesmos. O Cristo não sai para destruir exércitos. O Cristo profere sua voz mansa e delicada. E seja o inimigo uma pessoa ou uma condição, ela se destrói, não pela força ou pelo poder, mas por essa voz mansa e delicada. Portanto, a vida espiritual envolve, antes de tudo, o reconhecimento. Cristo habita em mim. Deus plantou seu Filho em minha consciência e, como antigamente, sua função é iluminar-me, ensinar-me, pregar a mim o Evangelho. Sua função é ser meu pão, carne, vinho e água, a fonte de minha inspiração. E como funciona? Através da voz mansa e delicada. É isso que permite que você viva a vida em seu interior. O reino da totalidade está dentro de mim. Não me permito estar tão ocupado aqui no mundo, a ponto de esquecer minha unidade consciente com essa totalidade. Eu percebo e realizo tudo o que é certo para mim fazer, mas sem preocupação, porque agora sei que os frutos vêm por causa dessa graça interior, dessa quietude e paz interior. Agora, neste momento, para que seja uma experiência contínua, perceba que sua vida deve ser vivida pela graça, não pela força ou pelo poder. Você ainda executará todas as funções em sua casa, em seu negócio ou profissão, mas irá executá-las com a compreensão de que há um Ele dentro de você, que executa tudo o que lhe foi dado a fazer. Você sempre viverá de dentro para fora, sempre viverá em uma lembrança contínua. Cristo habita em mim. Eu o deixo realizar seu trabalho. Eu o deixo ir adiante de mim. Não tente empoderá-lo, não tente fazê-lo funcionar. O Cristo pode usar você, mas você não pode usar o Cristo. Você pode ouvi-lo nos momentos em que você relaxa, quando você descansa na segurança de sua promessa. Eu nunca te deixarei ou desampararei. Eu estarei contigo até o fim do mundo. Eu sou teu pão, carne, vinho e água. Eu sou a ressurreição. Você não percebe que isso que você leu nas Escrituras é o Cristo que foi revelado à consciência humana há 2000 anos e nunca deixou a Terra? Sempre esteve disponível para cada indivíduo que pudesse abrir sua consciência para ele. Não acredite que o Messias não veio, ou que você deve esperar pela segunda vinda. Ele está aqui e agora. Reconhecendo a atividade de Cristo em períodos de esterilidade. Deus não trabalha no passado ou no futuro. Deus trabalha apenas no agora. Pense agora na beleza
e na fruição que estão sendo preparadas nos arbustos e nas árvores de seus jardins. Pense no que está sendo preparado agora, que aparecerá em maio e junho. A atividade de Deus no agora, funcionando no agora e continuando no agora, produz as flores e os frutos em maio e junho. A atividade de Deus deve estar atuando agora. A atividade de Deus não vai nos trazer nenhum fruto ontem. Deus não atua no passado. O Cristo não atua no passado ou no futuro. Está funcionando agora. E tudo que aparece em seu jardim ou em suas árvores no futuro é por causa da atividade do Cristo agora. O seu reconhecimento da atividade de Cristo em você agora é o que aparecerá como fruto em sua vida na próxima semana, no próximo mês, na próxima estação, no próximo ano. Em algum momento particular da vida, você deve reconhecer o Cristo que habita em você e então permanecer nesta palavra, o Cristo. Se sua vida particular é estéril neste momento, física, mental, moral ou financeiramente não faz diferença. Se houver algum ponto árido em sua vida, o seu reconhecimento da atividade do Cristo agora abre neste momento uma nova safra em movimento. Então é apenas uma questão de permanecer na palavra e deixar a palavra permanecer em você, até que os frutos apareçam. Deixe a semente criar raízes. Cada palavra da verdade é uma semente da verdade. Não é a própria verdade. O Mestre nos falou dos 3 estados de consciência. O solo estéril, em que as sementes da verdade não darão frutos. O solo rochoso, em que pode aceitar essa semente e desenvolvê-la um pouco. Mas assim que a tentação vier, um forte vento ou um problema difícil, ela desiste. E também há o solo fértil. As sementes da verdade que são semeadas nesse solo, levados à sua consciência e com as quais vivemos, tornam-se a prova se o seu solo é fértil ou não. Se você não ouvir de forma alguma esta mensagem, ou se ela não encontrar nenhuma resposta em você, sua consciência pode ser estéril no que diz respeito à verdade. Se, no entanto, você ouvir esta palavra e recebê-la em sua consciência e descobrir que, mais tarde, alguma parte desta mensagem retorna à sua consciência, se você refletir ocasionalmente sobre as verdades que lê, se você tiver seus períodos de meditação e se lembrar de novo e de novo as verdades que entraram em sua consciência, então você é um solo fértil e pode esperar ricos frutos. Permaneça na palavra, deixe a palavra habitar em você, e você estará no caminho espiritual. Então, você descobrirá que não existe passado, mas que cada momento do seu presente é uma experiência contínua, como o que o calendário chama de futuro. Não existe um dia terminando e o outro começando. Essas são apenas divisões feitas em calendários. E aqueles de vocês que ficarem até meia-noite, algumas noites podem testemunhar o fato de que não há divisão à meia-noite. Há apenas o mesmo ritmo acontecendo o tempo todo. E é sempre agora. É sempre agora neste reino. Portanto, o que você aceita agora é a experiência contínua do Cristo. E os frutos aparecem em sua estação. Vida espiritual realmente significa viver na palavra de Deus. No caminho espiritual, você está vivendo de acordo com cada palavra da verdade que foi plantada em sua consciência, de forma que você nela habita e permite que ela habite em você e dê frutos. Na vida espiritual, não busque o poder de fazer nada por você nesta vida.
A vida espiritual não tem a ver com o uso de um poder. A vida espiritual é um reconhecimento de uma vida pela graça, não por força e nem por poder, mas pela voz mansa e delicada, não usando-a, mas deixando-a usar você. Notas de gabinete. À medida em que o calendário anuncia a abertura de um novo ano, temos uma boa oportunidade para meditar sobre o agora do ser, que sabemos estar presente a cada minuto de cada dia, um princípio tão claramente destacado nesta mensagem. O mundo celebra um ano novo, na esperança de que ele traga paz e tranquilidade a um mundo cheio de contendas, dissensões e discórdias. Sabemos que esta esperança será cumprida somente quando a luz da verdade permear a consciência de um número suficiente de almas dedicadas, de modo que possam tirar o mundo de seu feitiço hipnótico e, quando amor suficiente for derramado para dissipar a escuridão do sonho que mantém o mundo em suas garras. Sejamos diligentes em nosso trabalho pelo mundo, pois somente quando a mente espiritual se unir à sua fonte e assim for capaz de ver esta terra aqui e agora como o céu, essa harmonia será realizada. Como agora é o único instante, essa harmonia já está aqui e precisamos apenas reconhecer sua presença. Então, teremos sempre um feliz ano novo. Trechos preparados pelo editor. Em uma época ou outra, todos nós conhecemos um medo profundo, às vezes um medo inexplicável, mas ainda assim um medo arrepiante que nos manteve no tipo mais cruel da escravidão. Esse medo geralmente não se origina da crença de que nosso bem depende de algo ou de alguma pessoa aqui no mundo, ou de que existe alguma condição aqui que pode colocar nossa vida em risco. Esquecemos que as questões da vida estão em nossa consciência e que, dentro de nós, está o poder e o domínio. Esses trechos das gravações nos dão uma dica sobre a causa básica de nossos medos e como procedermos para liberá-los. Medo. O medo é uma coisa universal. É baseado na crença de que temos uma vida separada e que ela pode ser destruída. Esse medo universal, que captamos por meio de nossa antena da mente, é o que está perturbando, e não a doença. Nunca houve uma doença que tivesse o poder até de nos causar dor. No nosso medo da doença, do que ela nos fará, é que está o problema. Não há nenhuma condição que você possa encontrar na vida que não responda ao entendimento de que, por trás de toda essa condição está o medo. Todos nós tememos ser aniquilados. Tememos a doença apenas porque ela nos levará à morte. Se não tivéssemos certeza de que a doença leva à morte, o que nos importaria a doença? Se não tivesse poder, seria o fim de tudo. Tememos porque tememos a extinção de nossa vida. Tememos a falta porque podemos congelar ou morrer de fome. O medo se apodera do mundo como uma reivindicação universal. Mas observe bem, o medo não é um poder. No momento em que você percebe isso, você tirou o aguilhão do medo e o tornou ineficaz e inoperante, e libertou um indivíduo em sua identidade espiritual. Precisamos perder o medo dos poderes externos. Eu gostaria que você tivesse uma ideia de como é um grupo, quando o medo foi controlado e removido. Não por declarar que Deus é tudo ou que Deus é amor, mas por uma compreensão interior de que somente Deus é o único poder. E esse medo, seja individual ou coletivo, não é poder. Nunca diga a uma pessoa para parar de temer. Nunca diga a ela que não há nada a temer.
porque ele não teria medo se pudesse aceitar isso, mas, silenciosamente dentro de você, sorria e perceba a natureza do medo como nada, a natureza do medo em sua impotência. Retire o poder do medo da condição ou da pessoa e você enfrentará a situação. Não apenas aquela situação particular, mas você terá espiritualizado sua consciência, a tal ponto que nunca mais terá medo do medo tão profundamente. Enquanto o pensamento estiver centrado na obtenção de saúde, abastecimento, segurança ou proteção, a possibilidade de superar o medo não é muito grande. A razão do medo deve ser eliminada antes que o próprio medo possa ser superado. Se uma pessoa teme uma condição de seu coração, não adianta dizer-lhe para parar de temer por sua vida ou por seu coração, porque o coração se tornou um símbolo da vida para ela. Primeiro, deve ser trazido à luz que o coração não é a fonte da vida, antes que o medo do coração possa ser abandonado. Às vezes, o medo é rapidamente superado na compreensão de que o coração não dá vida, mas que é a vida que anima o coração. A vida atua no coração. A libertação do medo é alcançada superando as condições que produziram o medo. Uma vez que você para de temer seu coração, você começa a entrar em um sentido de vida mais elevado, porque então você encontra a mudança que ocorre quando você percebe que sua vida não depende de seu coração, e você começa a viver independentemente de seu coração. Você começa a viver sem que um pensamento sobre o coração entre em sua mente. E então descobre que o coração é governado harmoniosamente pela vida, e você se pergunta como isso aconteceu.